ontem anunciada a desistência do Arapongas na disputa do Campeonato Paranaense de 2015. Na última segunda-feira fizemos um banco cumprido especial, 1h30 falando do projeto Arapongas, do futuro do Arapongas, de contratações, enfim. Mas ontem o presidente do Arapongas, o senhor Adir Leme da Silva, em nota oficial comunicou o seu desligamento do Campeonato Paranaense, ou seja, pediu licença junto à Federação Paranaense de Futebol e não disputará o campeonato em 2015. Consequentemente, com esse pedido de licença, o Arapongas cai para a segunda divisão, caso volte a disputar o campeonato. Coisa que eu vou ser sincero, eu acho muito difícil voltar. Eu acho, é a minha opinião. O Marcos Cani está aqui, o Homero Bazana está aqui, ele tem as opiniões deles, eu tenho a minha. Eu acho muito difícil. Se na primeira divisão não teve apoio, não teve ajuda, não tem futebol na primeira divisão, vai ter apoio na segunda divisão? Não é muito mais difícil? Pode ser mais barato para montar o elenco, mas eu acho muito mais difícil. O Arapongas, que foi conhecido a nível de Brasil, uma mídia barata, porque o Jornal Nacional divulgou Arapongas, Fantástico divulgou Arapongas, na ocasião em que o Arapongas estava na Copa do Brasil. Muitas pessoas que nem imaginavam que existia a cidade de Arapongas, ficou sabendo por quê? Porque uma Globo, uma Bandeirantes, uma ESPN, uma Sport TV, divulgou a cidade de Arapongas através do futebol. Hoje nós não temos isso. As tardes de domingo, as noites de quarta-feira, com estádio, com grande público prestigiando o nosso Arapongão, acabou. Então, um dia triste para o futebol araponguense. Um dia que podemos dizer que o Arapongas está de luto. Bom dia, Marcos Cani. Bom dia, Homero Bazana. Bom dia. Eu acho que ninguém é obrigado a fazer o futebol na cidade, né? E assim como ninguém também é obrigado a ajudar. Se ninguém é obrigado a ajudar, ninguém é obrigado a fazer, então não tem o que reclamar, não tem que falar nada. Ele fez o futebol, ele está indo embora. Largou, né? Se ele vai voltar, ninguém sabe. Da mesma forma que ele ia fazer, de repente, de um dia para o outro, falou, não vou mais. Amanhã ele pode chegar e falar assim, eu vou fazer de novo. Com apoio, sem apoio, mas eu vou fazer. Entendeu? Então, hoje ele tomou essa decisão, amanhã ele toma outra. Então, por quê? Porque quem é dono do time é ele. Então, ele não é obrigado a fazer o futebol. Ele veio aqui fazer o futebol para nós, araponguenses, esperando uma contrapartida dos empresários, do município, etc, etc. Como veio gatinhando, e não era da forma como ele esperava, e eu digo, ninguém é obrigado a ajudar, ele pegou e falou, agora eu vou procurar um outro caminho, né? Então, da mesma forma que nós tivemos alegrias, hoje nós estamos tendo a tristeza. Amanhã vai ter uma alegria de novo, né? Então, o futebol é assim. Então, eu acho que entre culpados ou não culpados, eu acho que não existe, porque, volto a dizer, ninguém é obrigado a fazer o futebol, ninguém é obrigado a ajudar. A gente pede uma ajuda, pedir para muita gente, veio pouca ajuda. Mas aqueles que iam ajudar, aqueles que não ajudaram, sabem quem ajudou, e quem ajudou sabe que ajudou. Então, a gente agradece, em nome do Adir, ele agradece demais o torcedor, pediu que eu agradecesse demais o torcedor por esse período todo, que o torcedor não merece, realmente não merece, mas infelizmente a situação que está o Arapongas hoje, ele tem uma dívida muito grande no banco, não deve para fornecedor nenhum, não deve para jogador, não deve para ninguém, mas ele deve para o banco, entendeu? Então ele tem uma dívida muito grande no banco, então o orçamento que nós fizemos era de 1.500.000 para gastar no campeonato, e a conta não ia fechar, ele tinha que tirar do bolso mais 300.000, mais 400.000, mas ele vai vender jogador. Aonde que ele está vendendo jogador? Vendeu o Léo, vendeu o Thiago, gente. Não vendeu mais ninguém. Eu quero que alguém chegue para quem que ele vendeu, qual o jogador que ele vendeu. Tá o Vinícius aí que está só emprestado, não vendeu também, entendeu? Então a conta não fecha e uma empresa com a conta negativa, o que tem que fazer? Fecha, é isso que aconteceu. Homero Bazana, bom dia. Bom dia, Ismael, bom dia, Marquinhos Cani. Eu também, como todo torcedor, muito triste, não é? Porque a nossa empolgação com Araponga sempre foi muito evidente e todos nós aqui sempre procurávamos dar uma contribuição para que o Arapongas pudesse ir à frente. Eu vejo essa situação de três aspectos. O futebol era tocado por uma empresa, e como bem disse o Marquinhos Cani, uma empresa que não está dando lucro, que está dando prejuízo, você tem que, sabiamente, antes que as coisas se tornem mais difíceis, encerrar, parar, para poder as coisas não ficarem piores. A outra
é o lado emocional, o lado da paixão, o lado do futebol, o lado do torcedor, o lado também nosso da imprensa que gosta de futebol, que tenta levar isso da melhor forma possível. Aí as coisas se complicam um pouco, porque as coisas se misturam muito, né? Paixão com razão, com futebol, com emoção, e tudo isso é o campo dessa manifestação que eu pude perceber ontem, a partir do momento que começou a veicular essa notícia dessa desistência do Arapongas, dessa licença do Arapongas, que na minha opinião, como também a do Ismael, e eu concordo com ele, não volta não. Porque se não tem condições, não teve o apoio necessário ou não teve a estrutura necessária financeira para poder tocar a primeira divisão, vai disputar uma segunda divisão para chegar onde? Chegar na primeira e desistir de novo? Então eu não vejo essa possibilidade. Então isso acaba se misturando muito, essa paixão, muitas manifestações que nós vimos pela internet de torcedores, porque acaba misturando muito esse tipo de coisa. E a terceira é que fica sempre aquele senão, né? Não tem que culpar um, não tem que culpar outro. A minha opinião sobre a pessoa do Adir não mudou em nada por essa atitude dele, de maneira alguma. Aprendi a respeitar e respeito muito a figura do presidente, porque tocou e a gente sabe, quando tem a oportunidade de chegar um pouquinho mais próximo disso, a gente sabe o quanto custa, o quanto se precisa de investimento, como funciona. Então, também aprendi a respeitar muito e minha opinião não mudou. E a terceira é exatamente essa. Sempre fica aquele senão. Dava para ter feito alguma coisa assim. Dava. Por parte de todos. Não vamos colocar mais culpa em A, em B, o Marquinhos disse muito bem, ninguém é obrigado a fazer, ninguém é obrigado a contribuir, de maneira alguma. Tem que haver um casamento perfeito entre essas duas situações para que o futebol possa acontecer. E é assim que acontece, não só em Arapongas, em Apucarana, no Paraná, no Brasil, em todos os lugares. Eu disse isso na segunda-feira. É preciso a participação muito mais do investidor, daquele que procura assumir essa responsabilidade para que as coisas possam acontecer no futebol. É diferente de uma empresa normal que você ou tem recurso para fazer ou não tem, você se não tiver, você vai buscar, você consegue fazer esse dinheiro retornar. No futebol as coisas são bem diferentes, então tudo isso acaba acontecendo. Então é nesses três aspectos. Um é o lado empresarial, o lado frio do negócio. Não está dando resultado, está dando prejuízo, ninguém tem que ficar bancando isso. O segundo é todo esse envolvimento, a gente entende o lado do torcedor, nós estamos também muito chateados, é claro, com essa situação. Nós sempre gostaríamos e gostamos de ver o Arapongas, a cidade de Arapongas sendo divulgado, não só o futebol. E o terceiro é esse, que é claro, sempre existe aquele aspecto. Dava para fazer alguma coisa? Dava. E faltou um pouquinho de habilidade, no meu entendimento, de todas as partes. De todas as partes. Olha, é claro que cada um tem a sua opinião. O Homero deu a opinião dele, o Marcos Cani deu a opinião dele, eu dei a minha opinião. E você tem a sua opinião, você que está em casa. Muita gente fala coisa que não tem nada a ver, outros falam coisas que muitas vezes ele está certo, tem razão naquilo que fala. E a gente tem que ouvir a todos, porque eu sempre digo, a unanimidade é burra. Então cada um tem opinião e a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. E você quer dar a sua opinião? Entra na página do Facebook Antares nos Esportes. Aliás, o seu Wesley está na hora de atualizar lá, porque o Combate Fest já acabou e lá está o Combate Fest lá, né? Entra lá, Antares nos Esportes, deixa a sua opinião e entre os que estarão participando, nós vamos sortear. Vou sortear na semana que vem para dar tempo bastante do pessoal comentar. Um rodízio para casal lá na Churrascaria Herança, são 2 rodízios. 2 almoços para casal de segunda a sexta do Restaurante Cani, uma bola oficial da Big Ball oferecida pelo Denilson e uma camisa do seu clube, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, oferecido pela Sacramentana Artigos Esportivos, do meu amigo Zuz ali na Rua Condor. Material esportivo é com a Sacramentana. Então deixa a sua opinião, tá aí no rodapé do seu televisor, o que você deve fazer, deixe lá a sua opinião e entre os que estarão participando, nós vamos sortear. Aqueles que já entraram também, curtiram a página, vai estar participando do sorteio. Marcos Cani, se você for fazer uma publicidade do seu restaurante hoje, numa Rede Globo em horário nobre, você sabe que é uma fortuna, é um absurdo. E você concorda que a visibilidade da cidade é uma mídia muito barata quando se tem o futebol na cidade? Não tenha dúvida disso, nós já discutimos várias vezes sobre isso, né? Que a publicidade ela tem um valor muito alto, né? Então, você colocando um dinheiro X numa transmissão Paraná inteiro, por exemplo, de 90 minutos,
e onde toda transmissão é feita 1 minuto e meio do cenário da cidade, é muito barato, é de graça praticamente, né? Então, a mídia do futebol, ela percorre, né? Eu tô com essa camisa aqui de 2010, da segunda divisão. É o que nos restou, né? A segunda divisão e a camisa de segunda divisão, que eu tô com ela aqui. Então, a mídia que é feita nela é muito grande, né? Então, você disse bem, o futebol ele é movido a dinheiro. E eu digo uma coisa, eu até postei um negócio no Facebook ontem, até tirei hoje, o Corinthians está falido, o Grêmio está falido, o Grêmio não, o Botafogo do Rio, o Palmeiras só não faliu porque o presidente colocou 120 milhões do bolso dele, entendeu? O Adir é a mesma coisa, está dando dinheiro do bolso dele. E o São Paulo também estava falido, o Santos não tem dinheiro para pagar salário, o Curitiba está com salários atrasados, o Paraná Clube, pior ainda. O Wellington veio do Paraná Clube, estava com 7 meses de imagem sem receber, direito de imagem, e 4 meses na carteira sem receber também. Então o futebol fica difícil, então o que o Adir falou, é melhor dar 2 passos para trás do que lá na frente dar 1 passo para frente. Então, do que morrer na praia, né? Então ele deu 2 passos para trás agora e vai esperar ver o que vai acontecer. Homero e Marcos Cani, sabe o que eu fico pensando aqui? Que quem deve estar puxando os cabelos, se mordendo de raiva com essa decisão do Adir, é o Toledo e o Cianorte. Esses 2 clubes. Porque o Arapongas fez tudo para permanecer na primeira. No entanto, seu Homero Bazana, quem está sorrindo uma barbaridade é o torcedor do Foz do Iguaçu. Porque o Foz do Iguaçu, que mais uma vez iria amargar a segunda divisão, disputa no lugar do Arapongas a primeira divisão. O Arapongas, volta a repetir, com essa decisão do presidente, o presidente ontem à tarde me ligou e explicava para mim. Se ele deixasse, hoje é o arbitral na federação, se ele deixasse para tomar essa decisão hoje, o Arapongas cairia para a terceira divisão. Como ele tomou a decisão antes, comunicou a federação antes, o Arapongas cai para a segunda divisão, Homero Bazano. Pois é, então a gente ouve muita coisa, o torcedor, como você disse, alguns falam com razão, outros falam sem saber, mas isso é uma coisa natural, um tipo de acontecimento desse, uma notícia dessa, acaba desnorteando, como eu sei que teve muito torcedor, que eu tenho certeza acabou nem dormindo essa noite, não é? Porque gosta e gosta muito do Arapongas, como todos nós gostamos e gosta da cidade de Arapongas. É claro, o Toledo e o Cianorte que disputaram o Torneio da Morte com o Arapongas, claro que nesse momento pode até se sentir, entre aspas, prejudicados, não é? Mas quem leva aí a toda a vantagem, claro, foi o Foz do Iguaçu, que já não tinha, claro, nenhuma expectativa, ficou na terceira colocação na divisão de acesso desse ano e, de repente, do dia para a noite, volta a ter oportunidade de poder estar na divisão especial do Campeonato Paranaense. E muitos torcedores também colocaram, mas por que deixou para a última hora? Por isso, por quê? Porque, claro, primeiro tem que se tentar. Primeiro tem que tentar achar um meio de fazer a coisa acontecer. E a coisa acabou não acontecendo. E como diz o Marcos, às vezes é preferido dar 2 passos atrás do que você dar um à frente e cair no abismo, né? E pelo que a gente vê, o abismo aí financeiro não é nada pequeno. Então, antes que isso acontecesse, tomou decisão a hora que tinha que tomar, não é? Porque se deixasse para tomar hoje, além de perder, de deixar de participar, haveria punições, haveria uma série de outras consequências piores ainda, então tomou na hora que tinha que tomar. Não foi, claro que ninguém esperava, mas não foi nem em cima da hora, nem antes da hora. Foi na hora que teria que ter sido feito. Ô Marcos Cani, uma pergunta que eu tenho certeza que muitos torcedores que gostariam de fazer nesse momento para o presidente. Como o presidente não está aqui, cabe a você responder essa pergunta. Jogadores foram contratados, técnico para pagar, comissão técnica. Como é feito agora com esse pessoal? Bom, o Arapongas ainda está inscrito na federação, está tranquilo, normal, e os jogadores estão inscritos pelo Arapongas na federação. Então, serão emprestados, né? Alguns jogadores já estão em contato com outras agremiações. O Maringá, que é o Rui, que é o mineiro de novo lá, que jogaram a Série D. O próprio Foz já está em entendimento com a comissão técnica que estava no Arapongas. Então, é um entendimento de todas as partes, né? Então, o próprio Ernesto, que é diretor de futebol, ele provavelmente vai estar em outro clube também emprestado e, enfim, não vai acabar, não vai fechar a empresa. A empresa vai continuar aberta e vai estar inscrita na federação ainda, né? Então, os jogadores que estavam no Arapongas vão ser emprestados, simplesmente isso. São 12 jogadores com contrato e outros vão ser feita rescisão de contrato e etc, né? Então, e outra, se houve dinheiro também, se o Foz deu dinheiro para o Adir, isso é uma outra coisa que são os bastidores do futebol
que envolve muita coisa. Os bastidores do futebol é muito sujo. Tanto é que a Portuguesa está sendo investigada pelo caso do Flamengo e do Fluminense, que o presidente da Portuguesa entregou a vaga para o Fluminense e para o Flamengo. Então tem tanta coisa, armadilha no futebol, que a gente fica aqui só olhando e lamentando. Então a gente tem que ficar olhando só aí e ver o que acontece lá na frente. Olha, eu concordo com o que o Homero disse também. Ontem eu vi um comentário de um torcedor na página do Antares nos Esportes dizendo o seguinte: se cada torcedor contribuísse com R$20, resolveria o problema. Mas não é só o torcedor, não. Se toda a cidade, poder público, empresário, torcedor, se unisse, com certeza a coisa seria mais fácil. Com certeza. Mas eu concordo também, a empresa quando não está dando dinheiro, a coisa está dando prejuízo, não tem como continuar aberto. E o Arapongas é uma empresa. O Adir já tirou dinheiro no campeonato passado, segundo ele me disse ontem, iria tirar mais uns 300, 400 mil para bancar o campeonato, aí não tem quem aguenta também, né?